microbiologia aplicada à área da biotecnologia e da saúde. Eu estou com o professor Dr. Clóvis, que ele sabe muito bem explicar o que é isso. Professor, o que vem a ser essa área em que o professor pesquisa? Eu tenho trabalhado, principalmente em duas grandes áreas na microbiologia. Uma que é isolamento de micro-organismos de interesse biotecnológico, como promotores de crescimento em plantas, de algas, que a gente tem trabalhado bastante com microalgas, e controle microbiológico de patógenos, utilizando a terapia fotodinâmica, nanopartículas, biovidros bioativos. Então, são principalmente nessas áreas que a gente tem atuado no laboratório lá na UFSCar. Professor, agora quando o professor está aqui nessa parceria com o CEPOF, com o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, vem à tona aí o uso da luz também nessas fotoativação ou coisas dessa natureza. Explica um pouquinho como essa vertente da ciência vem sendo desenvolvida. Então, no laboratório a gente tem trabalhado com a luz como um estímulo de crescimento de algas e também de uma bactéria púrpura, que foi isolada do sedimento, que é uma precursora de um fotossensibilizador que foi sintetizado na química da UFSCar, que é a bacterioclorina. Então a gente conseguiu o isolamento dessa bactéria e a partir dela se extrai esse pigmento, uma bacterioclorofila, e se produz um fotossensibilizador. Explica um pouco dessa dinâmica entre a luz e o fotossensibilizador e como se dá, por exemplo, num tecido. Então, o fotossensibilizador seria uma droga que ela só teria um efeito efetivo quando ela é iluminada, ela é ativada pela luz, num comprimento específico. A nossa bacterioclorina, por exemplo, ela é ativada a 780. A partir dessa excitação, ela produz oxigênio singleto ou radicais hidróxido. A gente ainda não sabe muito bem qual seria das vias que é essa desse fotossensibilizador, mas basicamente o fotossensibilizador não seria tóxico no escuro e só seria ativado com a utilização de luz. Qual que seria a vantagem? Você pode só iluminar uma determinada área específica onde você quer que ocorra a ação da droga e ela teria ação só naquele local. Interessante é que fica assim, então, só naquele local, sendo de maneira seletiva, em que um tumor, inclusive, pode ser eliminado, tratado, através do uso de fotossensibilizadores ativado por luz. Essa área é muito estratégica. Professor, o câncer, inclusive, de pele é muito usual esse tipo de ação, não? Sim, aqui no grupo, eu não tenho acompanhado muito, mas no grupo de ótica tem vários trabalhos, com câncer de pele, inclusive em associação com hospitais, e já tem vários trabalhos que comprovam a eficácia desse tratamento. Professor, mas trabalhos é uma palavra que o professor sempre teve. O professor trabalhou bastante e trabalha muito. Quais os principais trabalhos que o professor poderia destacar, que o professor publicou ou que foram desenvolvidos no seu grupo de pesquisa? No grupo de ótica, a gente tem trabalhado com a luz. A gente tem um trabalho que mostrou o efeito da luz tanto como fotoestimulante ou como inibidora, um trabalho recente de iniciação científica. A gente trabalhou também com a curcumina, com estafilococcus, com a ameba de vida livre. Então são esses principais trabalhos que a gente tem desenvolvido, principalmente em controle microbiológico. Professor, na trajetória do professor, várias ações, várias pesquisas, várias orientações. Contando um pouco da trajetória, o professor começou trabalhando com que área de pesquisa? Quais foram as áreas que o professor desenvolveu nessa tua trajetória científica? Então, pela minha formação de médico veterinário, desde a faculdade, eu gostava muito de aquicultura. Então, trabalhei bastante com organismos aquáticos e patologia de organismos aquáticos, que me levou à pesquisa de patógenos em ambientes aquáticos e depois, com a multiplicidade de assuntos
e pensando no controle microbiológico, juntando com outras áreas, né? Então, começando terapia fotodinâmica, nanopartícula, e principalmente com o crescimento, né, da biotecnologia na UFSCar, tanto do curso de pós-graduação quanto a graduação, eu me adaptei, né, para que pudesse orientar trabalhos que tivesse esse foco, né, para a pós-graduação e hoje também na graduação, né? Então, acabei tendo essa mudança, né, um pouquinho, né, pensando em aquicultura, né, criação, e chegando hoje, né, a principalmente essas duas linhas, controle e aplicações biotecnológicas de micro-organismos. Professor, eu sei que na piscicultura há problemas, aí a gente verifica que há problemas muito na criação de peixes, que na piscicultura há lá determinados patógenos, inclusive patógenos que eu acho que o professor já conheceu e já, porventura, até pesquisou. Na piscicultura em si, olhando para o lado da medicina veterinária e das linhas de pesquisas que o professor vem desenvolvendo, o que mais a gente pode entender a respeito das ações de micro-organismos ou de patógenos no peixe em questão? Só para a gente ilustrar um pouco mais essa área em questão. Então, a pesquisa de patógenos sempre teve grande importância, né? Existe grande mortalidade por vários patógenos, tanto bacterianos, virais, não só em criações de peixes, camarões, né, rãs, mas hoje tem uma linha muito forte, né, do uso de micro-organismos como probióticos. Então, tentar melhorar a eficácia, né, de crescimento desses peixes ou mesmo camarões, utilizando micro-organismos que favoreceriam a microbiota intestinal e melhor aproveitamento do seu alimento. Então, também está tendo uma tendência hoje, né, de se estudar esses probióticos e até mesmo, né, para evitar doenças, né, porque tendo um organismo colonizado por micro-organismos bons, eles vão impedir muitas vezes, né, que outros micro-organismos alojem, né, naqueles locais do peixe ou de outro ser vivo. Interessante, professor. Então a conversão alimentar vai ser melhorada através disso. O que o peixe, por exemplo, o peixe, ou a rã, ou mesmo o camarão, a quantidade de alimento que ele come, a quantidade que vai ser transformada de alguma forma em carne, alguma coisa assim, e o que vai ser jogado, né, excretado. Também ajudaria então nessa conversão alimentar que tanto o pessoal pesquisa, que tanto a área de nutrição também discute? Talvez, né? Principalmente em peixes herbívoros, né? Que em peixes eu não tenho acompanhado tanto, mas em alguns animais os micro-organismos são fundamentais, né? Como os ruminantes, né? Que são dependentes desses micro-organismos para a digestão da celulose, coelho, né? Equinos. Então imagino que também eles têm essa importância, né? Para que ocorra uma melhor digestibilidade, né, nos peixes. Mas normalmente é para que eles possam, né, ter uma saúde melhor, né? Como em humanos hoje se fala muito, né, dos probióticos, até se vende os iogurtes e vários alimentos que teriam favorecer, né, que as pessoas não adquiram infecções e tenham uma microbiota boa, né? Hoje se fala muito, né, na microbiota no mundo inteiro, que ela influencia muito o ser vivo, né? Podendo ter casos de obesidade devido a essa mudança de microbiota e até associação a outras doenças. Então esse estudo hoje está sendo bastante desenvolvido no mundo inteiro. Professor, o último seminário que o professor apresentou, que eu sei que o professor tem ações e também apresentações não só no Brasil como no exterior, abordou que tema em específico? Lembrando um pouco que o professor sempre está sendo convidado para estar presente em congressos nacionais e internacionais. Ultimamente eu não tenho acompanhado muitos congressos, eu tenho ficado mais nas atividades didáticas dentro da universidade, principalmente na área de microbiologia mesmo. A matéria que o professor está desenvolvendo dentro dos trabalhos lá na UFSCar e a disciplina que o professor está dando, aborda em quais temas, em que sentido o professor caminha? Então, na UFSCar eu trabalho principalmente com a microbiologia da área tecnológica para os alunos de química, então a gente
procura abordar uma visão, né, da importância da microbiologia, os conceitos básicos, como eles poderiam estar aplicando na indústria, né, controle de qualidade, controle de micro-organismos, e também na biotecnologia a gente tem ministro aula principalmente na microbiologia aplicada, mostrando para os alunos como eles poderiam estar fazendo isolamento de possíveis, né, micro-organismos de interesse biotecnológico que poderiam produzir uma enzima, produzir uma droga antimicrobiana. Então a gente demonstra, né, faz várias práticas com eles para que possa fazer esse isolamento e depois, posteriormente, ver se num futuro possa ter algum produto, né, gerado a partir desse isolamento. Professor, agora me fala uma coisa, quem tem mais curiosidades nessa área, tem como entrar em contato com o professor e falar, porventura, professor, eu tenho essa dúvida, me dê orientação para onde eu devo caminhar? É fácil falar com o professor através de um e-mail? Sim, meu e-mail é clovis@ufscar.br. Então, se as pessoas tiverem alguma dúvida, né, sobre microbiologia, mas voltado na área, seria um prazer, né, estar respondendo. Agora, no caso, a veterinária ela deve, com o tempo, já que o professor também pesquisou nessa área, com o tempo ela vai se ater muito nessa temática que o professor desenvolve. Como o professor entende isso? Essa área de domínio do professor vai influenciar muito na ciência futura, no desenvolvimento de novas aplicações ou novas linhas que possam resolver problemas? Sim, na área veterinária ainda é muito incipiente, né, o uso da terapia fotodinâmica, mas ela teria várias aplicações também, né, controle de infecções cutâneas, né, tumores, né, poderiam ser controlados através, né, dessa técnica, né, dessa metodologia que tem sido desenvolvida no grupo de ótica. E existem já até alguns trabalhos iniciais desenvolvidos na cidade de São Carlos, né, em algumas clínicas, tentando, né, validar algumas terapias, principalmente de câncer de pele, né, de gatos e cães. Perfeito. E assim mesmo, através dessas áreas de pesquisa, nós aprendemos muito. Aprendemos, inclusive, soluções que facilitam o nosso dia a dia, que transforma a ciência aplicada em uma solução viável para o nosso cotidiano.